Olá, neste primeiro módulo nós iremos trabalhar a primeira etapa do TCC, que é o projeto de pesquisa. Sempre nas universidades nós temos um módulo ou uma disciplina semestral para que você possa elaborar o seu projeto de pesquisa e a partir deste projeto você iniciar a sua pesquisa. Então o projeto de pesquisa ele é de suma importância, uma vez que ele traz os requisitos básicos da sua pesquisa, como ela será conduzida, qual que é o tema, os objetivos, o problema, e a partir disso você começa a operacionalizar a sua pesquisa, ou seja, efetivar realmente o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de cursos. Então, neste primeiro módulo, a primeira etapa é delimitar o tema. Nessa delimitação, nós temos, segundo Braga, Boente, nós temos que escolher a partir de alguns critérios. São estes: o gosto pessoal, você sempre deve escolher um tema que está de acordo com a sua afinidade, seu feeling, aquilo que você gosta de trabalhar. Em um curso universitário, nós temos várias disciplinas, muitas vezes áreas adjacentes e subjacentes que podem auxiliar na sua formação. Mas nem todas as áreas é caracterizada pela nossa afinidade. Então você sempre deve delimitar o seu tema de acordo com a sua preferência pessoal, aquilo que realmente você gosta de trabalhar, pensando que você irá ficar de 1 ano a 1 ano e meio trabalhando aquele tema. Então, se você pega um tema que não está de acordo com aquilo que você gosta, o TCC vai se tornar maçante, cansativo e, ao mesmo tempo, vai desgastar muito mais você nesse desenvolvimento do trabalho. O segundo critério é o preparo técnico. O que é o preparo técnico? Além de gostar, você também tem que saber, você tem que dominar aquele tema. Não basta somente achar bonito, somente gostar, você precisa conhecer. Nayara, mas eu gosto daquela área, mas eu não domino. Então você deve buscar informações e conhecimentos para que você tenha o domínio técnico daquilo que você está propondo a pesquisar, a fazer. O terceiro critério, tempo disponível. Se você está fazendo um trabalho de conclusão de curso que ele te exige muito do seu tempo, em pesquisas, em coleta de dados, você precisa ter tempo para isso. Não adianta você querer fazer um escopo grande se você não tem tempo para completá-lo. Então pense na realidade. Qual é a sua realidade? Se você tem habilidade, ótimo, você já tem um tempo para se dedicar na pesquisa. Mas se você não tem tanta habilidade assim, se exige de você um certo conhecimento, você terá que computar esse tempo para desenvolver o seu TCC. Então, a análise do tempo é imprescindível, não esqueça disso, até mesmo para cumprir todos os requisitos das universidades. E o quarto critério, que é a importância ou utilidade do tema. Qual que é a importância desse tema na academia? O que vai te responder essa pergunta é, na verdade, a sua pesquisa bibliográfica, a sua referência. O que tem sido publicado? O que se difere o seu trabalho dos demais? Qual que é a contribuição para as empresas, para a sociedade, para a área de saúde, para a engenharia do seu trabalho? Então você deve também buscar responder essa pergunta na delimitação do seu tema. E por último, deve existir fontes. Em um TCC é quase impossível você desenvolver uma teoria, desenvolver um teorema, uma equação nova, porque você não tem tempo para isso e não é a finalidade de um curso de graduação e nem de pós-graduação lato sensu. Isso é feito geralmente em pós-graduação stricto sensu, em mestrado e primordialmente em doutorado. Então você sempre vai se basear em autores, você vai buscar fontes de quem já pesquisou sobre o tema, fontes nacionais, fontes internacionais. Então, se você quer escolher um tema que não tem fontes, é um tema relativamente novo, dificilmente você vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Pense nisso, não queira inventar a roda, porque você não vai ter tempo para isso. Para pesquisas mais complexas, você deve se aprofundar em outros cursos como pós-graduação, para que você consiga fazer isso. O TCC, ele é a aplicação, ele é a prática do dia a dia.
Então, esses critérios eles são essenciais. Leve isso em consideração quando você estiver delimitando o seu tema. Procure avaliar, coloque num papel e pense em cada critério para que você escolha um tema adequado, de acordo com o seu gosto pessoal, o seu preparo técnico, o seu tempo disponível, a importância e a utilidade do tema e a existência de fontes. Você deve responder essas 5 perguntas sempre antes de escolher um tema. Partindo desse pressuposto, Boente diz o seguinte: a relevância de um tema, ou seja, a importância de um tema, deve atingir 3 beneficiários. São eles: a sociedade, a academia e a ciência. A sociedade é a comunidade, são as pessoas que estão fora dos muros organizacionais, fora dos muros acadêmicos. Nós não pensamos em desenvolver pesquisa somente para passar, para ter um diploma. Nós temos que desenvolver pesquisas para contribuir com a sociedade, com a comunidade, em qualidade de vida, em ferramentas novas. Por isso nós estudamos. Então, o seu tema ele vai ser relevante quando ele trouxer contribuições, ou seja, melhorar também de alguma forma a vida das pessoas, melhorar de alguma forma as organizações, melhorar de alguma forma a área da saúde, a engenharia e a academia, também trazendo conhecimento para o campo acadêmico, trazendo contribuições. Esse benefício ele deve ser contínuo. Você deve pensar nele também. Qual que é a contribuição do meu trabalho para a academia, para a ciência, né? Que é o último beneficiário. A ciência que está sempre em evolução, dado toda a nossa evolução histórica e tudo que nós já conseguimos até hoje. Foi através das pesquisas. Nós conseguimos evoluir através de pesquisas. E você faz parte disso. Esse é o objetivo da sua pesquisa também, desenvolver, trazer contribuições para a ciência. Então, alguns exemplos de tema que você pode trabalhar. Óbvio que aqui nós não iremos nortear todos os temas, porque nós sabemos que o campo da ciência ele é muito amplo. E este curso ele será direcionado para pessoas de diversas áreas. Lembrando que a maioria dos meus exemplos estão de acordo com a minha área, a minha vivência, porque é o que eu conheço, que é administração, engenharia de processos. Mas se você é da área de saúde, nós temos também infinidades de temas que você pode buscar, até mesmo na sua grade curricular. Então, exemplos: marketing digital. Nós sabemos que na administração os alunos estudam marketing. Você pode trabalhar o marketing digital, o endomarketing, o marketing multinível. Então, são temas. Logística de transporte, logística de distribuição, logística organizacional, layout. Então, nós temos uma infinidade de temas a ser trabalhado. Gestão de projetos. É uma área nova, importante dentro das organizações também e fora, porque projeto não se aplica somente a empresas, aplica-se à área social, as engenharias trabalham o tempo todo com projeto. O campo da saúde, governo federal sempre trabalha com programas que estão relacionados diretamente com projetos também. E engenharia de automação e controle, engenharia civil, engenharia de produção, são temas que você pode escolher. Engenharia de custos, dentre outros vários que nós temos. Então, busque primeiro, mediante todas essas infinidades de temas, canalizar para aquele que você tem, que você consegue responder às 5 perguntas que nós falamos no primeiro slide. Principais dicas na delimitação de um tema. Utilize plataforma como EBSCO, Cielo, para iniciar uma busca geral sobre o tema que você pretende pesquisar. Então, utilize plataformas. Eu quero escolher marketing digital. Então, utilize essas plataformas para você ver o que tem sido publicado sobre isso. E aí você vai começar a ver, olha, tem uma lacuna ali, tem uma questão que não foi respondida em tal pesquisa. Eu vou pegar aquela questão e vou pesquisar. Então, é a partir disso que você consegue delimitar melhor a sua pesquisa. Então, veja, você escolheu o tema, veja o que está sendo publicado. Se você tem conteúdo ou não, se você tem fontes, referências ou não, o que as pessoas estão falando, qual que é o quadro evolutivo daquele tema.
Não utilize, pessoal, muito o Google Acadêmico. Ele é ótimo? É. Só que o Google Acadêmico ele não atende tão bem como EBSCO, como Cielo, como essas fontes mais científicas. O Google Acadêmico ele tem um viés científico, mas não tão bom na medida de capturar boas referências como, por exemplo, EBSCO. E EBSCO é uma plataforma em que as universidades oferecem para os seus alunos pesquisar com login e senha. Leia primeiramente o resumo. Então, a partir do momento que você começa a se interessar pelo aquele tema, que você consegue responder aquelas 5 perguntas, comece a selecionar material. E comece a selecionar lendo o resumo. O que é esse artigo? O que é essa dissertação? O que essa monografia está falando? Então, eu começo a ler o resumo, porque o resumo, como o próprio nome diz, ele é o resumo geral do que foi feito no trabalho. Quais são os objetivos do trabalho, a metodologia, quais foram os resultados alcançados, é onde vai estar no resumo. Então, você consegue ver se aquele material já começa a te atender ou não. Então, pelo resumo, selecione artigos científicos recentes, sempre dos últimos 5 anos, tá? Livros, pessoal, livros somente livro de autor que criou aquele postulado, aquela teoria, e não utilize muito livros, porque livro é conhecimento consolidado. Dê preferência para bons artigos acadêmicos e dos últimos 5 anos, fontes recentes, tá? Por que fonte recente? Porque o conhecimento muda. Se você pega uma fonte de 1984 e pega uma fonte de 2017, com certeza aquele conceito ele já está muito mais elaborado, às vezes ele já modificou do que de 1984. Então, pegue dos últimos 5 anos. Nesses artigos, grave, salve no seu computador com o seguinte formato: ano, autor e título. Por quê? Porque quando você estiver montando o seu referencial, montando o seu trabalho, se você precisar reportar aquele material, você vai conseguir achá-lo mais fácil. Porque no seu material escrito, você sempre cita ano, autor, né? Autor e ano. Então, você consegue buscar de forma mais rápida do que só pelo título, tá? Então, salve nesse formato. Logo, utilize uma planilha para descrever os aspectos centrais do material pesquisado. Eu vou mostrar para você um exemplo de como salvar nesse formato, ano, autor e título, e um exemplo também dessa planilha, que vai te auxiliar também, porque você começa a construir, de certa forma, o seu referencial teórico nessa planilha, comparando e lançando os principais critérios que você tem os principais pontos que você tem que buscar em cada material. Então, veja aí o exemplo. Aqui eu tenho o referencial teórico da minha dissertação. Olha como eu salvei no meu computador. Ano, autor, título. Então, se eu quero buscar a referência de algum autor em um artigo, quando eu abrir essa pasta, eu já sei onde que está, porque eu já consigo visualizar o ano e o autor. Então, procure salvar dessa forma. Eu conheço casos que as pessoas não salvam dessa forma, salva com nome ou com código e depois fica doido, não sabe onde que está o material. Então, é uma forma de organizar o seu trabalho e gerar eficiência para você. Tem também o Mendeley, que é um programa, ele é um programa em inglês que auxilia também, principalmente depois para gerar as referências bibliográficas. As referências, na verdade, a referência bibliográfica já saiu, né? Agora é só referência. Então, você pega os artigos, todos os artigos, exporta para o Mendeley. Tá vendo que aqui nós temos salvo todos os artigos que eu utilizei. Depois você consegue, pelo próprio Mendeley, exportar, já gerar as referências em formato da BNT para o seu material. Ele já faz toda a referência para você, com as normas da BNT. Então, também é uma forma de você guardar o seu material e, ao mesmo tempo, já gerar eficiência, já produzindo também suas referências. E problema? O problema de pesquisa. O problema definitivamente é um grande problema para os alunos. Por quê? Nayara, eu quero esse tema, mas eu não sei qual que é o meu problema, o que eu quero pesquisar. O problema é nada mais que algo que vai gerar uma indagação para você.
O que te incomoda? Por que você quer pesquisar aquilo? O problema é aquilo que você vai tentar resolver. Por exemplo, se eu quero pesquisar endomarketing, qual seria o meu problema? Eu gostaria de avaliar como o endomarketing pode influenciar a comunicação interna da empresa. Você quer responder essa pergunta, então, ao longo da sua pesquisa, com a sua pesquisa? Sim, então este é o seu problema. O problema é aquilo que você quer responder com a sua pesquisa, ao final da sua pesquisa. É aquilo que te instiga, é aquilo que você vai buscar como resposta. Então, o problema sempre é feito com uma interrogação, tá? O problema sempre é feito com uma interrogação. E este problema, muitas das vezes, dependendo da área, ele nem é colocado dentro do material. Por exemplo, a minha graduação é em administração, o meu mestrado é em engenharia. Óbvio que são áreas diferentes, mas no meu TCC de graduação, que foi em administração, eu coloquei problema. Já na minha dissertação da engenharia, eu coloquei os objetivos geral e os objetivos específicos. Depende da área. Óbvio que toda pesquisa tem o seu problema, mas dependendo do formato, se você está fazendo em monografia ou em artigo, isso também vai variar. A forma que você vai colocar dentro do texto. Se é uma monografia, você vai ter o campo específico. Justificativa, problema, objetivo geral, objetivo específico. Agora, se é um artigo, por exemplo, você vai colocar isso em texto corrido. Você não vai colocar, por exemplo, os objetivos específicos em tópicos. Então, depende do formato que você vai fazer o seu trabalho. Tem universidades que aceitam artigo científico e tem universidade que aceita artigo científico ou monografia. Então, a depender disso, você vai ter que montar o seu problema de acordo com a estrutura do seu trabalho. Então, o problema sempre é uma pergunta, é aquilo que você vai responder no final da sua pesquisa. Utilize palavras que geram um sentido de compreensão. Por exemplo, como. Quando eu falo em como, eu estou dando o sentido de que eu quero entender, compreender como determinado fator pode influenciar o outro. Tá? Então, palavras de compreensão sempre e ponto de interrogação no final, quando você está utilizando uma estrutura de monografia. Então, ele vai partir dessa indagação, cujo desenrolar da pesquisa propõe uma ou várias respostas. Essa pergunta pode sugerir uma ou várias, depende dos seus resultados, da sua pesquisa. E logo, a partir desse problema, você começa a traçar os seus objetivos. Os objetivos geral e também o específico. O geral é nada mais do que a reprodução do seu problema, sem um ponto de interrogação, ou seja, com uma frase afirmativa. E você vai também tirar aquele como, né? Que eu dei o exemplo anterior, como o endomarketing pode influenciar a comunicação interna. Então, nesse caso, o objetivo geral seria analisar como o endomarketing pode influenciar o processo de comunicação interna. Repare que eu tirei o ponto de interrogação e também eu troquei a palavra de como, eu coloquei analisar. Poderia ser entender como o endomarketing pode influenciar o processo de comunicação interna. Poderia ser compreender como o endomarketing, mas sempre na afirmativa, tá? Principais dicas. Eu tenho aqui algumas palavras que geram cada estágio. Então, por exemplo, no estágio de conhecimento, que é o estágio principalmente que nós colocamos para descrever um problema, nós vamos utilizar palavras, verbos como apontar, citar, classificar, relatar, definir. Então, tem as palavras que são utilizadas para você definir algo que você quer conhecer. Se você quer compreender algo, então nós temos também palavras como compreender, localizar, reafirmar, concluir. São palavras que trazem o sentido de compreensão. Aplicar. No estágio de aplicação, quando você quer aplicar, por exemplo, uma teoria, você vai utilizar palavras como empregar, estruturar, aplicar, desenvolver, organizar. Assim como também para analisar, nós temos as palavras desse estágio, os verbos.
e avaliar. Por que eu estou passando isso? Porque para os objetivos específicos, você deve sempre evitar repetir palavras. Por exemplo, você vai começar o seu objetivo específico com a palavra avaliar, primeiro objetivo específico. Aí você vem no segundo, você utiliza também avaliar? Não, utiliza uma palavra que seja sinônimo. Uma das dicas também é você utilizar o dicionário de sinônimo. Você digitar no Google dicionário de sinônimo, para você não repetir ao longo do seu texto palavras, você digita aquela palavra e esse dicionário vai te mostrar outras palavras que sejam sinônimas. Porque deve sempre evitar palavras repetidas no texto, tá? Então, por isso que eu apresentei para vocês essas palavras, para que você possa não repetir uma mesma palavra muito próxima uma da outra. Então, os objetivos específicos, ele é submetas do geral. Então, nós temos o problema, que é uma interrogação. O objetivo geral é a afirmação do meu problema. E os específicos são minhas submetas, ou seja, quais são as minhas metas, o meu objetivo, os objetivos que eu tenho que atingir para resolver o meu objetivo geral. Então, é a ramificação, a distribuição do meu objetivo geral em específicos. Tudo aquilo que eu tenho que resolver, fazer para atingir, resolver o meu problema, tá? O que deve fazer para atingir o objetivo geral? É o meu objetivo específico. Geralmente ele varia de 3 a 5, tá? 3 objetivos a 5. Não mais do que isso. Mais de 5 é exagero. Menos de 3, em tese, é ineficiência, tá? Então, de 3 a 5. Exemplos. Vamos pegar o mesmo exemplo dos anteriores. O objetivo geral era analisar ou avaliar, né, como o endomarketing pode influenciar o processo de comunicação, promoção interna. Na verdade, é comunicação. Os específicos seriam identificar estratégia e ações de marketing institucional voltada para o público interno. Ou seja, primeiro eu vou ter que conhecer o que é feito de marketing, de endomarketing, que é o marketing institucional dentro da empresa, para depois eu entender como que ele vai influenciar a comunicação interna. Depois eu vou analisar os meios de comunicação interna utilizados pela empresa. Então eu vou entender como é feito o endomarketing, como que é utilizado a comunicação interna e a partir disso eu vou avaliar os impactos do endomarketing na comunicação interna. Avaliar os impactos das ações de endomarketing em relação à comunicação interna mediante instrumento de coleta de dados. Pronto, fechou. Repare que eu tenho a cada início do meu objetivo específico palavras diferentes. Olha, meu primeiro, identificar. Segundo, analisar. Terceiro, avaliar. Tá? Feito isso, delimitado o tema, o problema, os meus objetivos, eu faço a minha introdução. Geralmente a introdução é a última parte do seu trabalho, assim como a conclusão. Porque a introdução ela é genérica, né? Ela é uma pincelada do seu tema, dos seus objetivos, se for um artigo. Né? E se for um artigo, ela é acoplada, a justificativa é acoplada na introdução. Se for uma monografia, a introdução vai ser só uma visão, um panorama geral mesmo. Então, a introdução, ela apresenta o tema em estudo. Ela faz uma caracterização, uma contextualização, que inclusive pode ser também um pouco histórica, mas não tão aprofundada, tá? O que vai ser estudado? Então, você vai apresentar para o leitor o que vai ser estudado naquele texto. O objetivo, se for um artigo, você já coloca o objetivo e a justificativa dentro da introdução, se não, você apresenta o cenário, o aspecto geral, se for uma monografia. Qual a importância do estudo para os pesquisadores e para a academia? O problema, você pode citar, se for um artigo científico. E você destacar como o trabalho estará organizado. No último parágrafo, sempre a gente escreve um parágrafo citando o que cada seção vai apresentar. Por exemplo, na seção 2 vai ser o referencial teórico, na seção 3, metodologia, 4, os resultados, 5, conclusão. Então, a gente sempre faz em um parágrafo a apresentação geral do seu trabalho.
Já na justificativa, se for uma monografia, você vai escrever a justificativa separado. Se for artigo, como eu disse, você vai acoplar essa justificativa dentro da sua introdução, junto com os objetivos e o problema. A justificativa é nada mais do que vender o peixe, é mostrar a relevância do seu material. Então, nós temos aqui a pertinência, a relevância, por que ele é importante, por que eu deveria ler o seu trabalho. Você tem que me provar isso na justificativa. A viabilidade, existe viabilidade para que ele seja feito? Né? Recursos materiais, técnicos, ele é um trabalho realista, possível de ser feito? E a originalidade, sempre buscar a originalidade. Tem vários materiais feitos, produzidos sobre esse tema, mas o meu tema ele é diferente nisso, nisso e nisso. Tá? Então sempre tenta buscar originalidade. O que os outros não fizeram, o que você está fazendo. Por que aquela pessoa deveria ler? Então você na justificativa deve responder essa pergunta. Né? Tentar escrever o material sempre usando referências. O único lugar, a única parte do seu trabalho que você, em tese, não utiliza referência é na conclusão. Fora, você sempre vai buscar referência. Sempre. Não pode ter nenhum parágrafo escrito por você. Sempre você deve fazer citações, direta ou indireta. Conjugando ideias, autores, mas sempre citando. Então, esta é a parte inicial do seu trabalho. Tá? Na delimitação no projeto de pesquisa. Construir, delimitar o tema, delimitar os objetivos, o problema e também a sua justificativa. No próximo módulo, nós iremos trabalhar a profundidade da sua pesquisa, que é o referencial teórico, a metodologia, a análise dos resultados, conclusão e assim da sequência, a operacionalização da pesquisa. Até lá!